Pronto, eu só entrar aqui no meu celular também, certo? Só entrei aqui no computador. Hello, Cecília. Hello, Isabelle. Hello, quem mais? Hello, Patrícia. I'm good, Patrícia. I'm good. Thank you. Pronto, sim. E, pessoal, verdade, vou começar falando lá sobre aquelas modificações que eu fiz nas equipes, tá? Eu vou falar algumas coisinhas, tá bom? Tá? Quem me solicitou que eu modificasse as equipes, eu fiz algumas modificações, tá? Quem foi lá conversar comigo, quem foi lá explicar o porquê que ia mudar e tal, eu até troquei, tá? Como eu disse, eu não fiz muitas alterações, né? Basicamente, eu fiz ali alteração em duas equipes, que acabou trocando uma pessoa de uma terceira, mas foi um pouquinho, tá? Vou já explicar isso aqui para vocês, mas antes, eu queria só explicar como é que funciona a avaliação, a questão da pontuação na apresentação do trabalho. Eu acho assim, se você está preocupada com a equipe, é porque você acha que eu vou dar uma nota pelo grupo, né? Só que assim, pessoal, isso, claro, isso é o meu jeito de fazer trabalho em equipe, tá certo? Isso pode ser diferente de outros professores, mas o que é que eu acho? A nota ela vai ser individual, tá bom? Pô, então por que fazer equipe se a nota é individual? Por quê? Porque quando você tem uma quantidade limitada de temas, para que você contemple todo mundo, pronto, Hackney, tá? Eu nem comecei a aula, tô explicando aí as questões da avaliação do trabalho, tá? Tô explicando que a avaliação do trabalho, a questão da nota que eu vou dar para vocês pelo trabalho, ela vai ser individual, tá bom? Aí eu tava explicando o seguinte, se é individual, por que fazer grupo? Porque quando a gente tem uma quantidade limitada de temas, o que a gente precisa fazer para contemplar todo mundo? A gente precisa separar em grupos. Mas se você está preocupado em estar fazendo com fulano de tal, e se fulano de tal for mal, e se você for bem, você não vai ter sua nota prejudicada, porque a nota é individual. Entenderam? Então você nem precisa se preocupar muito com isso, tá? Se você fizer a sua parte, fizer ok, você vai ter a sua nota, tá bom? Independente do grupo. Pense dessa forma, tá certo? Acho que espanta um pouquinho do medo que muita gente tem de trabalhar em equipe. A nota, ela é individual, ela depende só de você, tá? Ô, Maria, não necessariamente, tá certo? Se você quiser fazer isso, eu posso até olhar com bons olhos e até ser mais generoso com a nota. Se você se arriscar, você praticar e quiser falar inglês, aí eu. Pronto, vamos lá, tá? Pessoal, eu vou falar, tá? As alterações que houveram, tá? Então prestem atenção. Basicamente, alterado foi só a equipe 1, que foi a do Alan. Foi a do Alan. Teve uma modificaçãozinha leve na do Walter. E na da Raíssa, que tinha a Geislane que pediu para ir com a Laís e tal. Basicamente, só 3 equipes tiveram modificação, tá certo? Sim, Alan. Sua equipe foi mudada, Alan. Tá? Pronto, vamos lá. Ó, vamos lá. A equipe 1, a nova equipe 1, que é a equipe do Alan, tá? Como é que ficou? Ficou assim, ó. Deixa eu até pegar a antiga para ver qualquer coisa, as diferenças. Ó, a equipe do Alan ficou assim, ó. Ficou o Alan. Presta atenção, Alan. Anota aí tua equipe. E detalhe, eu não vou mais mudar, tá certo? Eu já fiz as modificações. Quem falou, falou. Quem pediu para trocar, já trocou, já era, tá certo? Mas, ó, Alan, Rogério, Wigner e Wesley. Certo? Anota aí, Alan. Alan, Rogério, Wigner e Wesley. A 2 é que teve uma pequena modificaçãozinha. A Beatriz, que estava na equipe 1, ela foi para a equipe da Adriele. A Adriele foi conversar comigo, me pediu para que eu colocasse a Beatriz, explicou lá. E ficou assim, equipe 2. Ficou Larissa, Bernadette, Beatriz Oliveira e a Adriele, tá? Então, a Beatriz que estava na equipe do Alan, ela só desceu para a equipe da Adriele, certo? Então, de novo, repito. Larissa, Bernadette, Beatriz Oliveira e Adriele, certo? A 3. A 3 não mudou nada. A 3 continuou do mesmo jeito, ninguém veio falar nada, ficou de sempre. Ficou o Diego, a Maria Isabelle, a Lara e o Raikkonen, tá bom? Ninguém veio pedir para trocar, então ficou assim mesmo, certo? A 4 teve apenas uma modificaçãozinha. A Isabela, que estava na equipe do Alan, ela teve que cair para. Oi, quem é? Eu, o Rick. O o Raik tá lá Ricardo. no nosso grupo. O Raik tá lá no nosso grupo. Não, ele ficou no da Maria Isabel e da Lara, tá? O seu grupo ficou o mesmo. No máximo,
Você... Igor, acabei de falar, Igor. Igor, Maria Isabelle, Lara e Raikkonen. Certo? E a sua, Riquelme? Tá? Ninguém veio pedir especificamente, ninguém veio explicar por que teria que trocar e tal, então a sua ficou do mesmo jeito, ô Riquelme. Se você tivesse vindo falar, tudo bem. Mas, ó, eu falei, eu dei a oportunidade de você conversar comigo pra gente trocar as equipes. Quem veio conversar, eu fui flexível e troquei, tá? Quem não falou nada, quem não me chamou para conversar, eu não acabei não trocando, tá? Vamos lá, vou repetir, tá certo? O Raikkonen, a equipe 4. Desculpa, a 3. Ficou o Diego, tá? Maria Isabelle, Lara e Raikkonen, certo? E você, Raikkonen. Lembra, de novo, a nota é individual, tá? Não se preocupe, faça a sua parte, que tá tudo certo. A equipe 4 foi a única modificaçãozinha que foi da Isabelle que desceu para essa equipe porque ela estava na do Alan. Então ficou Walter, o Gabriel, Isabela, a Isabela Evelyn, né? E a Maria Gabriele, certo? A única modificação foi a Isabelle que veio para cá. Isabela, no caso. A equipe 5, essa também não teve nenhuma modificação, tá certo? Ficou a Beatriz. Pronto. Já a gente chega lá, tá? Porque algumas pessoas falaram comigo. A gente chega lá, vamos aos pouquinhos, tá? A equipe 5 ficou a Beatriz, não mudou, a equipe 5 continua a mesma, tá? Beatriz Rodrigues, Maria Barreto, o Pablo e a Ana Gabriele, certo? Então a equipe 5, do mesmo jeito. A equipe 6 foi aquela que teve algumas modificações. Seguinte, a equipe 6 foi da Raíssa, ficou a Raíssa, Geislânia, a Laís e a Cecília, tá bom? No caso, a modificação foi a Geislânia, que pediu para ficar com a Laís, e eu dei uma trocada. Então ficou a Raíssa, Geislânia, Laís e a Cecília, certo? 7, a equipe 7 ficou o seguinte, a equipe 7 não mudou, é a da Júlia. Júlia, Ana Patrícia, Maria Clara e a Yanara, tá bom? E a equipe 8 também não teve modificações, que foi a sua, Riquelme. Riquelme, João Mariano, Paulo Vitor, certo? Ficou claro, todo mundo pegou suas equipes bem direitinho. Sede, Riquelme. Sede 3 vezes. Mas é isso aí, pessoal. Não se preocupem, tá bom? Façam a sua parte, tá? Repito, a nota é individual. Faça a sua parte que você vai ter a sua nota linda e maravilhosa lá, tá bom? Eu vou aqui colocar a tela dos temas com aqueles que já exigiram, que já pediram os temas, que já está praticamente certo, tá bom? E eu vou falar também sobre as datas, tá bom? As datas que eu dei uma olhada no calendário. Aí eu coloquei umas datas aqui de proposta, tá certo? Deixa eu ver se consigo entrar no celular para me ficar olhando o chat. Mas ó, as equipes escolhidas, que já estavam meio que definidas, ó, a gente tem a equipe da Júlia, da Patrícia, que haviam falado o Canadá, tá? Canada, no caso em inglês eu deixei aqui. A do Rogério, ele tinha pedido a Austrália. Como o Rogério foi para do Alan, a equipe do Alan ficou com a Austrália, que foi, no caso, o Rogério, na aula passada, ele tinha pedido esse tema. Então, vai lá, Alan, anotei teu tema. Tu vai ficar com a Austrália, certo? O que mais? A gente tem que pediu a Isabela, esse aqui vai ser um detalhe, tá? A Isabela, quando ela estava na equipe do Alan, ela pediu da Inglaterra. A Isabela, atualmente, ela tá na equipe do Walter, Gabriel e Maria Gabriele. Vocês estão de acordo, os demais, né? Walter e Maria Gabriele, de vocês ficarem com a Inglaterra, que tinha sido escolhida pela Isabela. Tudo bem para vocês? Deixa eu ver. Então aqui o Walter está aqui, o Walter veio. Walter não está aqui, Walter faltou. E aí, deixa eu ver a outra, Maria Gabriela, deixa eu ver se ela está aqui. Maria também faltou? Eita, faltou muita gente, Isabela, da tua equipe. Vê só a Isabela. Ah, sim, deixa eu anotar aqui, bom que qualquer coisa eu justifico. Certo? Maria Gabriela, né, no caso. Deixa eu colocar aqui. Então, já que eles estão aqui para decidir, fica o que você escolheu mesmo, viu, Isabela, na aula passada. Pronto. Sua equipe é da Raíssa, né? Ou Geislânia. Pronto, se ninguém... Ó, tudo certo, então vai ficar com a da Nova Zelândia. Sim. Ainda tá falando sério, Riquelme. Ok, então New Zealand a gente vai ter que é da Raíssa.
Certo, Raíssa? Certo, Laís? Tudo bem para vocês? Raíssa, a Geis de Gislânio. E quem mais? Tem a Laís. Pronto, tudo certo. E depois da Laís tinha a Cecília. Então, vai ficar vocês aqui, ó. Pronto, tudo certo. Pronto. O que é que a gente tem? Sobrou o quê? A gente tem os Estados Unidos, que sobrou, tá? Irlanda e Jamaica e a Escócia. Pronto, só sobraram 3 temas. Pronto, Isabelle. Você pediu. Caso Isabela é a equipe do Diego, né, Isabelle? Tudo certo. Bota aqui, Isabelle. Você quer ficar com os Estados Unidos? Perfeito. Pronto, sobraram 2 temas. Riquelme, cara. Deixa disso, mano. Pessoal, sobraram 2 temas, tá certo? No caso, vamos lá. Sobraram 2 equipes. Sobrou a equipe da Beatriz, da Maria Barreto e a da Larissa e da Bernadette, certo? Vocês têm preferência para algum tema? O Riquelme, eu digo nada, viu, cara? Eu tô sendo democrático. Vocês votaram para que eu escolhesse as equipes. Riquelme vai dizer que eu não tô te ajudando, Riquelme. Eu botei 2. Eu fui o único que botou 2. Mas é democracia, Riquelme. A maioria colocou 1, então... é assim que fica, tá certo? Então pronto, pessoal. Aqui a gente só tem 2 equipes, tá bom? Escócia e Irlanda com Índia ou Jamaica. Sobraram a equipe da Maria Barreto e sobrou também a equipe da Adriele, tá? Então fica essas 2 para vocês escolherem. Qualquer coisa vocês me comunicam, tá bom? Qual vocês preferem? Pra gente encerrar e morrer hoje a questão da separação dos temas. Fica esses 2 para vocês. Eu vou até postar isso aqui lá no grupo com as equipes já definidas, tá certo? Professor. Oi. No caso, que tem um dos itens aí que tem 3 locais. Aí a gente só escolhe um. Pronto, ó. No caso aqui, é Irlanda, Índia ou Jamaica. Serão 2. Você vai escolher entre a Índia ou a Jamaica. Certo, Maria? Mas no caso são 2 porque tem pouca coisa, tá? Irlanda é pouca coisa, né? E Índia e Jamaica também. Você vai escolher Irlanda mais um desses 2, certo? Se você quiser esse. Certo? Certo, Maria? Fica a seu critério, tá bom? Irlanda mais um dos 2. Pô, vamos lá, vou tirar aqui da tela, tá certo? Vocês me comunicam lá o que foi que vocês decidiram, nas 2 equipes que estão sem tema. Deixa eu voltar aqui. Vamos continuar o que a gente estava estudando na aula passada, né? A gente estava dando uma olhadinha. A gente estava lá na página 73. Então, pega aí seu livro, tá certo? Vamos lá para a página 73. A gente estava vendo um pouquinho de novo sobre o verbo to be no passado. É uma revisão zona, né? Já tirei, Raikkonen. Foi da Isabelle, né? Estados Unidos, tá, Raikkonen? Pronto, Maria. Perfeito. Então, eu já posso deixar anotado para você. A equipe da Maria vai ficar com a Irlanda. E a da Adriele fica com a que sobrou. Fica com a Escócia. A Escócia é interessante. Vocês vão gostar, eu acho. Isso é bem interessante. Vamos lá, pessoal. Todo mundo tá vendo? Tudo certo? A mesma da aula passada, o Riquelme, tá? Eu tô só vendo os dramas aqui. E o Riquelme, tem calma, Riquelme. Já eu vejo, tá? Agora nem eu lembro, mas eu vou colocar depois, tá? Mas vamos lá, vamos continuar, né? Vamos focar aqui, vamos voltar. Sem choro, né? Já passou. Bola pra frente. Pessoal, a gente tava vendo na aula passada, tá? Algumas formas do verbo to be no passado. É o nosso famoso verbo to be que a gente vê a vida toda, mas se a gente não estudar, a gente esquece. Em resumo, o que foi que eu falei na aula passada, tá? O verbo to be, ele é o verbo ser ou o verbo estar, tá? Ele tem 2 traduções. Ele pode ser traduzido dos 2 modos. E para cada pronome, você tem uma conjugação diferente. Por exemplo, se eu quero dizer eu sou, a conjugação é I am. Eu vou até aumentar a tela, tá pequena. I am. No you, you are. Pro he,
he is, tá? Mas a tradução vai ser sempre a mesma, vai ser sempre o verbo ser ou o verbo estar. Isso aqui é o básico, a gente viu isso aqui um pouquinho na aula passada. A gente estava focando nessa segunda parte aqui da tabela, tá? Que são as formas no passado, tá? Seguinte, então aqui a questão é meio que de decorar, você não tem uma fórmula, tá bom? Então, essa segunda coluna nada mais é do que o passado. I was, quer dizer, eu era ou eu estava. You were, você era ou você estava. E assim por diante. He was, ele era ou ele estava. Você percebe que é sempre o passado, né? E aqui, she was, ela era ou ela estava. It was, ele ou ela, que é o pronome neutro, né? Era ou estava. E assim vai. We were, nós éramos ou nós estávamos. You were, vocês eram ou vocês estavam. E o último, they were, eles eram ou eles estavam, tá bom? A gente estava vendo um pouquinho da fórmula quando a gente escreve na forma afirmativa. Aqui a gente tem uma sequência bem simples, tá? Ela é bem prática. A gente tem o sujeito, o verbo e o complemento. Por exemplo, quando eu digo assim, ó, I am a good student, né? Eu sou um bom estudante. Você percebe que a gente tem um sujeito, eu, o verbo to be é o am, e a gente tem um complemento. Eu sou um bom estudante. Se eu quiser passar essa frase para o passado, eu vou fazer o quê? Eu vou olhar lá naquela tabela. Qual é o passado de am? A gente vê que é was. Então, o I am fica I was. Sim, Raíssa, vai estar, certo? Vai estar sim. Vou colocar hoje mesmo, eu coloco. Então, super simples. Você só precisa trocar na tabela pela versão no passado. I am, eu sou. I was, eu era. Certo? E a estrutura, ela continua a mesma. É sempre o sujeito, o verbo e o complemento. Ela vai ser sempre um padrão, tá? E para qualquer pronome. Quando eu digo assim, ó, we are great friends. Nós somos grandes amigos. Se eu quiser passar para o passado, eu só vou procurar qual é o passado de we are. Aí você olha bem aqui, ó. O passado de we are é we were. Então, no passado, você simplesmente vai trocar we are por we were. Simples assim, né? Então, we were great friends significa nós éramos grandes amigos. Ou, Maria, vai ser advérbio de frequência, tá certo? No caso, o colégio vai disponibilizar amanhã na agenda, bem direitinho, tudo assim, bem direitinho para vocês. Mas eu já vou logo adiantando, tá certo? Vai ser advérbios de frequência. Tá bom? Pessoal, aqui, sobre a afirmativa, tudo bem? Vocês entenderam? Ô, Riquelme, deixa de drama, cara. Vamos lá. Tudo certo? Alguém não entendeu? Alguma dúvida? Isso aqui eu comentei a aula passada. Não, Pablo? Se você tiver alguma dúvida, você coloca aí no chat, certo? Isso aqui a gente viu um pouquinho na aula passada, mas tá tudo certo. Posso ir para frente? Beleza. Não? Ah, o Pablo não entendeu. Pronto, Pablo. Deixa eu até colocar aqui. Mais ou menos. Pronto, mais ou menos. É porque tem as duas coisas ao mesmo tempo. Pronto, vou explicar de outra forma mais simples, tá? Ó, aqui a gente tem o famoso verbo to be, tá certo? Esse em negrito, tudo que você está vendo aqui em negrito, Pablo, é o verbo to be, certo? O verbo to be a gente traduz como verbo ser ou verbo estar. Ele tem as duas traduções, tá? Então, beleza, verbo to be é o verbo ser ou verbo estar. Só que assim, para cada pronome, quais são os pronomes? Eu, você, ele, ela, nós, eles. Para cada pronome, você vai conjugar o verbo to be diferente, tá? Eu não posso escrever I be, por exemplo. Eu tenho que escrever I am. Por que eu tenho que escrever I am, professor? Porque esse am que você está vendo aqui, Pablo, é a forma do verbo to be para o pronome I. Então, se o verbo to be, vai pensando comigo, se o verbo to be é o verbo ser ou o verbo estar, então I am é eu sou ou eu estou. Entende, Pablo, que o que está em negrito nada mais é do que o verbo to be. É porque ele assume uma forma diferente para cada pronome. Você entendeu? You are é você é ou você está. Então aqui você percebe que o verbo ele já mudou de forma. Ele está agora com a forma de are, certo? Por exemplo, aqui a gente tem um pronome ele, que é o pronome he, ou he, como algumas pessoas, que é o mais comum de se falar, né? Que é ele. Quando eu quero dizer ele é ou ele está, né, ou seja, o verbo to be, eu vou usar a fórmula is. He is. De novo, continua sendo o mesmo verbo, é o verbo ser ou o verbo estar, mas ele tem uma forma diferente para cada pronome. Certo, Pablo? O que você vai ter, o problema de alguns alunos é você simplesmente memorizar, porque para cada pronome você vai ter uma fórmula diferente. Isso aqui é no presente, tá? No passado, a gente também tem a mesma coisa. No passado, o verbo to be, ele também tem uma forma específica para cada pronome, tá?
Por exemplo, no passado, esse I am, que significa eu sou ou eu estou, ele ganha essa forma aqui, ó. I was. Simplesmente assim, ó. E I was é simplesmente o passado. Eu era ou eu estava. Quando eu vou para o pronome you no passado, né, eu quero dizer você era ou você estava. Eu escrevo you were. Entendeu? Agora tá entendendo a lógica, Pablo? Simplesmente é isso. É o mesmo verbo. A diferença é que essa primeira coluna ela está no presente e essa segunda coluna está no passado. E o que você tem que ficar atento é isso. Para cada pronome, você tem uma forma específica. Certo? Outra que falou mais ou menos foi a Beatriz. Ô, Beatriz, tudo bem? Você entendeu? Beatriz, pronto, perfeito. Tá. E aqui eu simplesmente expliquei como é que a gente encontra essas frases nas formas afirmativas. Ou seja, quando eu estou afirmando eu sou isso, eu sou aquilo. Pronto, Raíssa. Ô, Raíssa, em qual parte? O passado, o presente? Sim, pronto, passado. Pronto. Em termos práticos, tá bom? Você não adianta se apegar a uma regra. O verbo to be é uma coisa complicada às vezes. Ele não tem uma regra, Raíssa. Você simplesmente tem que colocar na sua cabeça que no passado, quando eu quero dizer eu era ou eu estava, eu devo dizer I was, tá? Isso aqui não tem uma explicação lógica porque que é I was. I was porque I was, entendeu? Então você só tem que fazer a ligação na sua cabeça. O passado, eu era ou eu estava, eu devo dizer I was, certo? Quando é no pronome você, você era ou você estava, deve ser sempre you were. Essa segunda opção aqui. Na terceira pessoa, no he, que é o pronome ele, quando eu quero dizer ele era ou ele estava, ele sempre vai ser escrito assim, he was, tá? Então, literalmente, ó, não tem regra, Raíssa. É até feio falar, literalmente você tem que decorar a forma para cada palavra e o seu significado. Pegou a ideia, Raíssa? Eu só fiz aqui uma separação para ficar separado, que a primeira coluna é presente e a segunda é o passado. E aí, Raíssa, tudo bem? Pronto, então é isso. Você vai ter que focar, tá? Não vai cair nesse simulado, mas vai cair no simulado bimestral, tá certo? Então, você vai ter que dar uma olhadinha nesses pronomes e nas suas conjugações, tá certo? Pronto, vamos lá. O que eu havia mencionado aqui embaixo é como a gente encontra esses verbos em uma frase. Super simples. Quando eu quero dizer assim, eu sou, vou até colocar aqui em cima. Vou colocar aqui embaixo, desculpa a tradução. Eu sou um bom estudante. Esse eu sou, você percebe que é o verbo ser ou o verbo estar, né? Eu sou. Aí você meio que vai ter que olhar lá na tabela. Como é que eu digo eu sou em inglês? Aí você sobe lá na tabela, tá bem aqui, ó. Eu sou ou eu estou. Que no caso a gente vê que se escreve I am, tá? Então a gente encontra ele na frase assim, I am a good student. A gente pode trocar até o pronome. A gente poderia dizer assim, ó. You are a good student, né? Você é um bom estudante. Eu poderia dizer assim, ó. He is a good student, né? Ele é um bom estudante. Eu poderia dizer she is a good student. Ela é uma boa estudante, certo? Você vai ter sempre que olhar aqui nessa tabela as traduções, pelo menos até você memorizar elas, certo? Mas em termos de estrutura, é simples. Você tem o sujeito, que no caso aqui vai ser o pronome eu, ou pode ser qualquer pronome, tá certo? Pode ser nós, pode ser eles. Depois você sempre tem o verbo to be, que no caso aqui vai ser o am. No caso do pronome we, vai ser sempre are. E depois você tem um complemento. Sempre a mesma lógica, certo? O que eu tinha começado a explicar no passado é a forma negativa, tá certo? Mas vamos lá, sobre a forma afirmativa, sobre a estrutura de uma frase. Alguma dúvida? Tudo certo? Posso continuar? Posso ir para frente? Tudo ok para vocês? Pronto, vamos lá. Aqui a gente tem simplesmente a forma negativa. De novo, a forma negativa do verb to be, ela é, de certa forma, ela é bem direta, ela também é bem simples. Você simplesmente vai precisar colocar a palavrinha not depois do verb to be. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui uma frase na afirmativa e vou transformá-la na negativa. Eu vou pegar aqui, por exemplo, eu sou, I am the best person. Vou até pegar o exemplo aqui de baixo. Eu sou a melhor pessoa para isso. Vamos lá, eu sou a melhor pessoa para isso. Tá aqui, ó. O eu, que é o I, o am, que é o sou, né? Eu sou a melhor pessoa para isso. Aí eu quero fazer a forma negativa. Qual a única coisa que eu faço? Eu coloco um not depois. Então eu digo I am not e você continua, tá?
Então, em outras palavras, o not depois do verbo to be forma a forma negativa. Até coloquei aqui no exemplo. Ó. I am not a best person for that. Então, a gente poderia traduzir assim, ó, eu não sou a melhor pessoa para isso. Para isso. Então, esse eu não sou tá bem aqui, ó. I am not. Simples assim, certo? É só você colocar o not depois do verbo. Eu poderia até dar mais exemplos. Eu tenho aqui a seguinte frase. Vou até dar um espacinho. Vou colocar aqui uma frase na afirmativa, ó. Ela é minha amiga. She is my friend. Ela é minha amiga. Tá na afirmativa, né? Agora eu quero dizer a forma negativa. Ela não é a minha amiga. Eu vou achar o verbo to be, que no caso esse is, e eu vou colocar só o not depois. She is not my friend. Ele não é, ela não é a minha amiga. Certo? E aí, assim por diante. Por exemplo, ele é meu pai. He is my father. Ele é meu pai. Agora eu quero dizer, ele não é meu pai. He is not my father. Certo? Isso aqui serve para qualquer pronome, tá, pessoal? Para qualquer pronome, tanto no presente como no passado. Inclusive, eu poderia até dar um exemplo no passado. Ó, vamos pegar aqui um exemplo. Eu vou dizer o seguinte, ó. Eu era um bom jogador de Free Fire. Vamos lá. Eu era, né? Só lembrar, vou até subir aqui na tabela. Como é eu era? Tá aqui, ó. I was, tá? Eu era. Então, vamos voltar lá, por exemplo. Eu era um bom jogador. Player. Vou colocar só player, para ficar resumido, né? I was a good player. Eu era um bom jogador. Aí agora eu quero fazer a forma negativa. Eu não era um bom jogador. Eu vou simplesmente colocar o not depois do verbo to be. I was not a good player. Certo? Então isso aqui, essa regra do not, ela se aplica tanto no presente como no passado. Exatamente, Raíssa. I was not a good player. É a mesma regra, tanto pro presente como pro passado. Simples assim. Alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Quer mais exemplos? Tudo certo até agora? Posso ir? Posso seguir adiante? De boa, né? Pronto, vamos lá. Então, isso aqui é simplesmente a forma negativa. Até coloquei outros exemplos. E vocês sabem, né, que quando eu posto no Google Sala de Aula, eu geralmente coloco as traduções bem direitinho, tá? Aqui não, porque eu estou falando, eu não preciso colocar a tradução. Mas eu vou organizar ele melhor, tá certo? E que a gente tem a forma interrogativa, tá bom? A forma interrogativa do verbo to be. Que a gente tem uma estrutura, né, uma fórmula, vamos dizer assim, também que ela é bem objetiva. É simplesmente o seguinte, você vai colocar o verbo to be antes do sujeito. Por exemplo, vou pegar aqui uma frase na afirmativa, tá certo? Vou colocar assim, ó. Você é meu pai. Vamos supor, é uma afirmação, tá? Você é meu pai. You are my father. Você é meu pai. Só que eu quero transformar isso aqui em pergunta. Eu quero fazer o seguinte, ó. Você é meu pai? Qual é a regra? Eu devo pegar o verbo to be e colocar antes do sujeito. Quem é o verbo to be aqui, ó? Né, o are. É a forma do verbo to be para o you. Eu vou simplesmente pegar esse are e colocar antes do you. Então vai ficar assim, ó. Are you my father? E claro, coloca a interrogação, porque é uma pergunta. Qual foi a única diferença? Olha aqui, ó, o que mudou foi a posição do verbo to be, tá? Esse are veio para o começo da frase. Isso também funciona tanto no presente como no passado. Eu poderia continuar dando aqui mais um exemplo no presente mesmo. Se eu dissesse assim, ó. Ele é ou ele está em casa. Vou pegar assim, ele está em casa. He is at home. Beleza, é uma afirmação, né? Ele está em casa. Mas eu quero transformar isso aqui em uma pergunta, né? Ele está em casa? O que é que eu faço? Eu vou pegar o verbo to be, que no caso está aqui, ó. Esse is bem aqui, e vou colocar ele antes do sujeito. Então vai ficar, exato, is he at home? Ele está em casa? Aí, tudo bem. Simples assim, você vai só inverter a posição. Você vai pegar o verbo to be e vai colocar antes do sujeito. Tá? Então, sempre que você for fazer uma pergunta, você vai precisar fazer essa inversão. E aqui eu estou dando exemplos no presente, mas isso aqui também funciona no passado. Vou pegar aqui um exemplo de uma frase no passado. Usando o verbo to be no passado. Eu tenho assim, ó. Ela era... Isso, Pablo, isso aí. Vou dizer assim, ó. Ela era
Minha colega de classe. Pronto. Ela era. Ela na tabelina. Ela era. She was, tá? Ela era my classmate. Que quer dizer companheira de sala, colega de sala, qualquer coisa do tipo, tá? She was my classmate. Vamos transformar isso aqui em pergunta. Ela era minha colega de classe? Como é que ficaria? Como é que vocês colocariam? Ó, o verbo to be tá bem aqui, ó. Esse was, tá bom? Ele tá no passado, mas o verbo to be. Como é que ficaria? Deixa aí no chat para mim. Exato. Isso aí, Raíssa. Was she my classmate? Isso aí, Maria, também. De novo, o que, é que a gente repara? Uma simples inversão. Né? O was foi para antes do sujeito. Só isso. Isso aí, Pablo. She was my classmate. Fica was she my classmate? Com a interrogação. Sim. Sim, Maria. Eu acho assim, depois você pega a ideia, é só sucesso. Né? Você faz automaticamente, tá? O problema vai estar em você aprender as conjugações. Depois que você aprender, você formar negativos e interrogativas, né, você não vai ter muitos problemas com isso, não. Tá bom? Então vamos lá. Alguma dúvida até aqui? Que no caso essa é a última parte, tá certo? É a última parte sobre esse verbo to be no passado. Tudo tranquilo, né? Pronto, então para vocês, eu adoraria que vocês em casa desse uma focada, desse uma estudada nessa parte aqui, ó, que é a primeira parte da tabela, né? Você aprender as formas do presente e você aprende as formas do passado. É tipo dar uma lida, reescreve, anota, para que você possa fixar, tá certo? Então pronto, a gente já está pronto para resolver a questão do livro. Vamos aqui, deixa eu voltar aqui para minha tela. Pronto, pessoal, no livro a gente tem a questão, tá, da página 2. Ou, desculpa, da página 73, questão 2. Da página 2. Questão 2 da página 73. Certo? Eu deixar no chat também. Pronto, a questão diz assim, ó. Faça o passado simples com o be, né, que é o verbo to be. Ele pode estar na forma positiva, negativa ou interrogativa. Parei não. O Raiz, está gravando ainda. Pelo menos para mim ainda está aparecendo a gravação. A apresentação, não. Eu deixei a apresentação. Não pode ficar, eu vou deixar a apresentação, não vai ajudar e nem atrapalhar, não. Acho que vai ser. É bom para que você pode até consultar se você quiser. Certo? Então, a letra A diz assim: você tem. Vamos lá, a letra A diz assim: ó, tem entre parênteses, né? É para você organizar a ordem, tá? A gente tem o I, que é o sujeito, que quer dizer eu. Esse be é o verbo to be, tá certo? At the cinema last night. Como é que ficaria? Eu vou responder com vocês, tá? Aqui tá pedindo simplesmente para que a gente faça a forma no passado. Então, se tem um I e a forma no passado é was, então eu vou escrever assim: I was at the cinema. Deixa eu digitar aqui para vocês. Ficaria assim, ó. I was at the cinema last night. De onde é que veio essa resposta? Por que eu coloquei I was? Porque esse was é o passado do verbo to be pro I, certo? Então, a primeira é simplesmente isso. Você vai pegar as palavras que estão aí no parêntese, sobretudo o verbo to be, e você vai conjugar ele na forma correta, tá? Entenderam como é que funciona? Vocês pegaram a ideia. Caso você vai ter que escrever praticamente a frase. A única coisa que você vai ter que fazer é prestar atenção no verbo to be, na conjugação do verbo to be no passado. Vocês pegaram a ideia? Dá para fazer sozinho, se vocês conseguem. Sim, vamos fazer o seguinte, eu vou dar... Vamos fazer a letra B, C, D e E. Vamos fazer aqui em sala mesmo, deixa eu ver aqui a hora. Vou dar 3 minutos, dá tempo, tá? E a única coisa que eu digo para vocês, fiquem atentos quando a frase estiver na interrogativa, porque se você prestar atenção, algumas frases estão na interrogativa, tá bom? Aí você fica atento para a posição do verbo to be, certo? Então vamos fazer o seguinte, 3 minutos para vocês fazerem, certo? Fica como atividade de sala, para a gente praticar aqui. Eu vou desligar aqui meu áudio, tá bom? Mas você pode me chamar se tiver com dúvida. Se você quiser perguntar, se você, eu não entendi a 2, traduz, ou qualquer coisa do tipo, só me chamar que eu tô aqui. O Riquel. Ai, ai.
É, tadinho do Riquelme. Da sede. Não. A gente tem que ser democrático, rapaz. A gente tem que aprender a viver com a democracia. Mas você vai se dar bem, Riquelme. Fica tranquilo. Pois é, a tristeza também ensina, Riquelme. A lição de vida do Riquelme. Tem que aprender com a tristeza, verdade. Tristeza ensina muita coisa pra gente. Você é do homem ou a máquina, um filósofo esse Riquelme, cara. Pronto, Pablo. Ó, pronto. A questão está pedindo para que justamente você troque o be pela conjugação correta. Então, no caso, o pronome I, como a gente vê na tabelinha, tá? Sempre que tiver o pronome I, você vai usar o was, tá bom? O livro está colocando esse be, mas é justamente para que você troque esse be pela conjugação correta, entendeu? E detalhe, ô Pablo, a letra A, se você prestar atenção, ela não é uma pergunta. Ela não tem um ponto de interrogação. Se você fosse fazendo interrogação, estaria correto. Ficaria am I at the cinema last night? Só que aqui na letra A, não tem ponto de interrogação. Então, você não precisa fazer uma pergunta. Faz a afirmação mesmo, certo? Deixa eu ver. No caso, a letra D que você está falando, pronto, as três últimas. Onde é que estão as três últimas? Você não precisa escrever tudo, porque realmente demora bastante tempo. Você pode escrever só até o comecinho, tá bom? Eu vou entender, Maria. Pessoal, vamos corrigir, tá? Falta um minuto. Vamos lá, vamos fazendo aos pouquinhos, tá bom? Ai, meu Deus. Vamos lá. A letra A eu já respondi pra vocês, tá? Fica assim, ó. I was at cinema last night. Fica simplesmente assim, ó. I was at cinema last night. A letra B, vamos lá. Eu vou colocar aí pra mim. Né? Palhaçada, né, Maria? A letra B, vamos lá. É uma pergunta, tá? A letra B, como foi que vocês colocaram? Lembrando, the children quer dizer as crianças, tá bom? Vamos lá, vai colocando aí no chat. A gente tem um minuto, acho que dá tempo. Se não der, não tem problema não. Fica para casa e você termina de fazer e a gente corrige a próxima aula. Mas quando der tempo, vamos tentar fazer aqui. Não conseguiu? Pronto, eu vou responder isso aqui, tá? Vai ser a última pra gente encerrar a aula. Porque assim, ó, dá para ver que é uma pergunta, porque tem um pontozinho de interrogação. Se é uma pergunta, eu devo colocar o verbo to be na frente, tá? A palavra the children quer dizer as crianças, tá? Aí você faz aquela questão. As crianças é equivalente ao pronome elas, tá? Que é o pronome they. Isso, Raíssa. Então, você vai colocar a conjugação do pronome eles, né? Que no caso é were. Então, were the children. Você coloca o were primeiro porque é uma pergunta. E lembra, o verbo to be sempre fica na frente. Vamos digitar aqui. Pronto. Tá? Were the children naughty ou naughty? Você pode falar das duas formas, tá? Sim, eu vou colocar na agenda, tá? Muito bem, Raíssa. Eu coloquei aqui. Errei só a letra B. Coloquei um B no lugar do N, mas tá certo a resposta, viu, Raíssa? Pessoal, é isso aí, tá? Eu acho que eu tô tomando o tempo todo do professor. Eu vou deixar essa pra casa pra você terminar e a gente corrige a próxima aula, tá bom? Pessoal, até mais, tá certo? E vai dar certo, tá? Não tenham medo de trabalho, tá certo? Take it easy, fica na boa, tá certo? Pessoal, tchau, tá? Até a próxima aula. See you next class.